Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer muito grande estar com você aqui no programa de Estudos Bíblicos à Distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Você é o nosso convidado, a nossa convidada especial para acompanhar essa série de estudos bíblicos que estamos fazendo no livro do profeta Daniel. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudos bíblicos à distância da nossa igreja. Sinta-se à vontade entre nós. Aqui estamos para aprender a palavra de Deus e todos nós juntos vamos construir um conhecimento que possa fazer bem para todos nós. Aliás, esse era o lema da Escola Bíblica Dominical, a antiga e boa Escola Bíblica Dominical, onde os professores não eram catedráticos, não eram especialistas, mas eram pessoas que compartilhavam a sua experiência de leitura da palavra de Deus. Lembra disso? Você que é frequentador assíduo de igreja, você que faz parte de uma igreja evangélica há muitos anos, você deve lembrar bem dos bons tempos da Escola Bíblica Dominical, quando o povo de Deus ia para os templos, para as comunidades, para estudar a palavra de Deus. E era uma escola aberta a todos, todos podiam participar. E esse é o espírito do nosso programa de estudo bíblico à distância. Nós estamos aqui para compartilhar o nosso conhecimento e estamos construindo esse conhecimento juntos e juntas. Para facilitar o nosso trabalho, nós preparamos uma apostila sobre o livro do profeta Daniel. Você encontra aqui nas descrições do vídeo, logo aqui embaixo, ou então aqui no chat eu já coloquei o endereço do nosso blog, onde você encontra a apostila desses estudos. E você vai encontrar muito mais do que a apostila do nosso estudo. Você vai encontrar também outros materiais que estão disponíveis, outros links para as videoaulas que nós temos aqui no canal do YouTube. Enfim, vai ser uma aventura para você descobrir todo esse material que temos disponível. Muito bem, gente. Sem mais demora, nós vamos colocar aqui a apresentação da nossa aula de hoje. Nós estamos estudando o livro do profeta Daniel e a nossa preocupação é em apresentar, testemunhar, vivenciar a nossa fé, exercitar a fé em meio a uma cultura que não é a nossa, que é hostil, inclusive, à fé evangélica, à crença, à palavra de Deus, ao nome de Jesus, enfim. Como viver a nossa fé numa cultura que não é a nossa? Será que podemos fazer isso? Então, nós já temos visto em todas essas sequências, essa sequência que nós temos seguido, que sim, é possível, e Daniel é um exemplo de alguém que vivenciou sua fé de maneira inabalável, apesar de todas as circunstâncias adversas que ele enfrentou. E nós vamos analisar hoje mais uma dessas situações adversas e vamos aprender com Daniel como podemos resistir nos momentos de adversidade que nós enfrentamos. Então, apostila na mão, Bíblia na mão, o que você tiver disponível, ou se você não tem condições de ter, está aí nos seus afazeres normais, pode acompanhar, prestar atenção no nosso estudo, porque nós faremos esse acompanhamento através aqui do da nossa apresentação em PowerPoint. Ok, gente, para aquecer a nossa leitura de hoje, nós vamos deixar aqui o texto de Daniel, capítulo 6, versículo 20. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus
a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Quem está perguntando isso é uma autoridade de um grande império, talvez um dos maiores impérios, o maior acho que foi Roma, mas depois é o Império Persa. E ele indaga a Daniel: será que ele te livrou da cova dos leões? Daniel, condenado a ser lançado à cova dos leões por viver a sua fé, por causa da sua prática de oração, porque ele buscava a Deus, porque ele tinha o temor de Deus. Será, Daniel, que esse Deus que você serve, será que ele foi capaz de livrar você de uma situação tão dramática como essa? Será que Deus é suficientemente capaz de livrar a gente das situações mais calamitosas? Será que Deus pode livrar os seus daquilo que pode arruinar a nossa vida? Essa é uma pergunta que a gente também se faz. Não é a pergunta apenas de um líder poderoso, de um governante. É a pergunta de todos nós. Será que Deus pode livrar a gente das muitas covas de leões que a gente é lançado? Isso é uma pergunta para você responder, meu irmão. O que você acha? O que você acha, minha irmã? Deus é capaz de livrar você das muitas covas de leões que nós somos lançados todos os dias, em que cristãos estão aí sendo arremetidos por causa da sua fé? Essa pergunta a gente vai ter que responder hoje na nossa aula. Eu creio que sim, eu creio que Deus nos livra. Ele é libertador. Ele liberta a todos nós de todo jugo da opressão. Mas, meu querido, minha querida, ele não isenta a gente de ter que ir para a cova dos leões mesmo, não. Ele não isenta a gente disso, não. Se tiver que ir para a cova dos leões, você vai. E não tem talvez. E lá é dentro da cova dos leões é que ele vai exercer a obra de libertação. Amém? Deus nos abençoe nesta aula de hoje, que ela possa fazer bem para você, assim como está fazendo bem para mim. Nosso estudo de hoje vai se basear no capítulo 6 de Daniel. Então vamos do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 28, nós vamos desvendar esse capítulo tão interessante do livro de Daniel. Nós estamos vendo que o livro do profeta Daniel, ele na primeira parte tem várias narrativas. Já falamos sobre isso no começo do nosso estudo, na introdução, na primeira aula. E até o capítulo 6, ele vai apresentando situações históricas, momentos que relacionam a história do cativeiro babilônico, não é, com fatos inusitados de experiência de fé, quando os judeus são colocados à prova sobre a sua crença. E a figura de Daniel e seus 3 amigos são figuras emblemáticas para representar todo o povo judeu que estava enfrentando aquele período de cativeiro na região da Babilônia, o segundo grande cativeiro. E aí, então, nós vamos verificar o último episódio que é narrado nessa sequência histórica. Então, é um registro histórico, é uma narrativa histórica que nós vamos encontrar aqui a respeito de mais um fato que envolve a vida do povo de Deus, do povo judeu, ali na região do cativeiro, agora não mais um cativeiro babilônico, mas o cativeiro medo-persa. Muito bem, gente.
Era o início do reinado de Dario. Você deve lembrar, na aula passada, Dario invadiu Babilônia, né? Ele era o rei Medo, era do povo da Média. Média é exatamente isso. Era a região da Mesopotâmia também, mas por isso que é Média. E ele então invade a cidade de Babilônia e assassina, mata o rei Belsazar e começa a governar no seu lugar. Então ele toma conta, ele se apropria do Império Babilônico. E aí começa o período Medo-Persa. Então, quando Dario começa esse período, né, que é exatamente expandindo o Império Medo-Persa, é que começa então a ter a necessidade de organizar administrativamente e até politicamente o domínio sobre aqueles territórios conquistados. A primeira coisa que Dario faz é identificar quem são os atores que atuavam dentro do governo babilônico para manter aquele império funcionando. E ele então nomeia novos prefeitos, governadores, administradores para governar ajudá-lo a governar naquela região. Há uma dúvida entre os comentaristas acerca de quem seria esse Dario. Quem é Dario? Alguns acham que era um outro nome dado a Ciro, e talvez seja mais por causa dos registros do livro de Esdras, que parece que as ações de um são semelhantes às ações do outro. Mas o que a gente descobre nesses estudos é que, mais recentemente, com as novas descobertas arqueológicas, nós vamos encontrar essa ideia do Império Medo-Persa, ou seja, a região da Pérsia e a região da Média estavam ali sendo governadas por uma mesma força. Dario e Ciro talvez fossem até meio que parentes, e eles dividiam o governo dessa região. Era um governo partilhado entre Dario e Ciro. Você vai entender isso se você ler o último versículo do capítulo 6. Então, lá no versículo 28, você encontra essa referência tanto a Dario quanto a Ciro. E é a primeira vez que o nome Ciro vai aparecer no livro do profeta Daniel. Então, parece que é exatamente. Eu não vou entrar nesse aspecto histórico, porque não é o nosso objetivo aqui. Nós não estamos aqui para fazer um estudo de história da Pérsia ou dos povos dominadores, mas entender por que aparece o nome Dario. Quem é essa pessoa? Por que ele é importante? Ele existiu de fato? Ele é uma pessoa real? Então, hoje, os estudos mais recentes apontam que Dario existiu de fato. Talvez fosse até o chamado Dario III. Ele era da região da Média e, nesse momento, a região era conhecida como o Império, o domínio Medo-Persa, ok? E nesse domínio Medo-Persa tem essas duas figuras que são concomitantes, Dario e Ciro. Mas aqui interessa a narrativa de Daniel o nome de Dario. E nós vamos nos ater a ele, porque ele me parece uma pessoa muito importante para esse relacionamento com os judeus. Então, dentre essas muitas medidas políticas e administrativas que ele precisava tomar nessa expansão do império, Dario nomeia 120 governadores, que eram chamados de sátrapas. Sátrapas é aquele que governa uma satrapia.
É uma outra coisa que não é muito da nossa praia, não é? A gente entender aspectos geopolíticos daquela região. Mas a satrapia é, na verdade, uma região administrativa, como um município ou uma província. Eles chamavam com esse nome, mas a ideia é exatamente a mesma, de uma região administrativa em que tinha um governante e ele cuidava, então, representava o império naquela região. Eles atuavam como supervisores de uma determinada região, ou governadores, ou prefeitos. E para coordenar esses 120 que foram nomeados, Dario escolhe 3 pessoas para a supervisão geral. Dentre esses 3 estava Daniel, que foi que tinha uma larga experiência, uma longa experiência como auxiliar do governo babilônico, principalmente do grande Nabucodonosor, que era um administrador exímio, uma pessoa que tinha uma capacidade política também muito grande. Então, Daniel era uma pessoa confiável, exatamente por causa da sua larga experiência como um auxiliar do império, auxiliar do poder, para poder ajudar a governar aquela região que era muito populosa e que tinha várias complexidades para manter abastecimento d'água, abastecimento de alimento, mão de obra, trabalho, habitação, ensino, enfim, tudo aquilo que diz respeito a uma vida pública. E Daniel era essa pessoa que usufruiu de uma confiança também de Daniel. Ele vinha desfrutando dessa confiança, desde Nabucodonosor, passando por todos os governantes que estiveram em Babilônia. E não foi diferente com Daniel. Daniel não era novo, ele já estava bastante amadurecido. Talvez aí os seus 60, mais de 50 anos, com certeza ele tinha. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os atos, altos funcionários e protegessem interesses do rei. Então, Daniel era um homem de muita confiança, de Dario também. Isso é muito importante, não é? Porque é um servo de Deus, um homem temente a Deus, um homem que é honesto nas suas atribuições, também se destaca na sua vida pública. É muito importante você entender isso, meu irmão, minha irmã. Aquilo que você vive na sua fé é um forte indicativo de que você será um bom cidadão e que você vai exercer uma atividade pública muito confiável, voltada para os interesses e o bem comum. Eu gosto de pensar assim, sabe, meus irmãos, minhas irmãs, porque nós vivemos um momento em que a gente acha que a igreja é para dominar, é para mandar, para exercer poder, e não é. Viu, meu irmão, minha irmã? Esquece esse negócio de ser todo-poderoso dentro da vida pública. O Senhor não chamou a ninguém, a sua igreja principalmente, para esse tipo de conluio com o poder político. Mas preste atenção: se você é um servo fiel, com certeza você será também um bom cidadão, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que se compromete com o bem comum, que se importa com os mais vulneráveis, com os mais pobres, e isso faz de você uma pessoa confiável. É isso que vai fazer de você uma pessoa confiável.
E com certeza, uma pessoa com esse caráter não fica ociosa, certamente dentro de toda a sociedade, principalmente nas sociedades democráticas, há lugar para pessoas éticas, confiáveis, honestas, prudentes e até mesmo diligentes, dedicadas, empenhadas pelo bem comum. A gente precisa mudar esse discurso, essa coisa de que crente vai mandar, que vai ser cabeça. Não, crente vai ser servo, ele vai servir, ele vai abençoar, ele vai ser o melhor cidadão, ele vai ser a melhor cidadã que a sua cidade, que a sua sociedade, que a sua empresa, que seu país poderá ter. Eu acredito nisso e torço para que você e eu também consigamos ser os melhores cidadãos de nossa cidade, os melhores chefes de família, os melhores trabalhadores, os melhores patrões, os melhores profissionais, os melhores políticos, os melhores administradores que uma sociedade pode ter. Nós podemos fazer isso. Sem essa coisa de dizer que somos o domínio, que estamos para dominar, para mandar. Essa teoria do domínio, ela não é cristã, ela não é bíblica. E, embora haja muitas pessoas que fiquem catando o versículo daqui e dali para justificar esses atos, na verdade, a essência da mensagem bíblica é para que a gente possa viver a nossa fé na esfera pública da mesma forma como vivemos a nossa fé dentro da nossa vida privada. Que a gente possa ter uma experiência de vida pública, de praticar a nossa ética, a nossa moral dentro da esfera pública, de maneira que faça bem para todos. Olha, gente, eu acho que isso é muito importante a gente falar dessas coisas, né? Daniel, ele então reunia essas qualidades, ele era essa pessoa. Qualidades que faziam dele uma pessoa confiável. A gente pode se inspirar em Daniel. Você tem um exemplo bíblico para se tornar um cristão melhor, sem ficar com essa picuinha, com essa perseguição ideológica por causa de partido político. Nada contra o partido que você defende. Na nossa igreja, nós ensinamos que qualquer pessoa pode fazer parte de qualquer segmento político, de qualquer partido político. Não há nenhuma discriminação para isso. O que nós queremos é que cada cristão, cada cristã, seja um bom exemplo de vida cristã, de vida sincera, de honestidade, de moral para as pessoas onde está inserido. A larga experiência adquirida junto ao imperador Nabucodonosor, aliada à sua fidelidade a Deus, proporcionavam habilidades e comportamento ético essenciais para o exercício da liderança. Se inspira em Daniel, meu irmão, minha irmã, que toda essa larga experiência que você tem faça de você uma pessoa útil para a sociedade em que você vive. O texto de Daniel, capítulo 6, verso 3, diz assim: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. É isso, gente. Você serve se você faz o teu melhor, se você está trabalhando honestamente, com sinceridade, sendo um parceiro, uma parceira das pessoas, independente de religião, independente de credo, independente de ideologia política, independente de qualquer tipo de segmentação, classe social, raça. Se você é uma pessoa dedicada pelo bem de todos, com certeza
Haverá uma oportunidade para você. Não se desespere. Não entre nessa de ficar disputando, competindo de maneira desonesta por um espaço para você. O teu lugar, Deus já tem preparado. E tudo que ele precisa é que você seja uma pessoa confiável. Amém? Ok, gente. Indo mais adiante, a gente já sabe o que aconteceu, o que poderia acontecer com esse tipo de coisa, né? Uma pessoa como Daniel, a gente sabe que vai ter lugar na sociedade, só que isso vai despertar alguns conflitos de interesse, porque como o cargo é privilegiado, como é um cargo nobre, aquilo poderia causar alguns constrangimentos para os colegas de Daniel. Daniel já estava idoso, havia se tornado um exemplo de servidor público íntegro e confiável. Quais seriam os problemas que ele enfrentaria? Suas qualidades não o livraram de enfrentar adversidades, nem mesmo toda a sua experiência de vida bem-sucedida. Isso, todo esse sucesso, todo esse seu empenho, toda a sua formação, toda a sua habilidade, não isenta você de passar por determinados problemas. Vamos ver quais são esses problemas que Daniel enfrentou e que nós também podemos enfrentar na vida pública. Primeiro, a inveja. As pessoas podem ter inveja da gente, sim. O segundo, o preconceito. As pessoas acharem que por nós sermos judeus, né, cristãos, essas coisas assim, né? Mas o camarada, ele nem é do nosso meio, ele é um cara lá de fora, veio aí escravo. Competição desleal, pessoas querendo puxar o tapete da gente. Entretanto, Daniel, ele estava acima disso tudo. Meu querido, minha querida, você já passou por isso no seu emprego, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua cidade? Já enfrentou isso? É difícil, né? Realmente é difícil. Mas olha, gente, Daniel ele se dedicava àquilo que ele acreditava e ele não mudava, ele não negociava a sua honra por qualquer cargo. Ele não estava à procura de privilégios. Ele não negociava a sua dignidade. Ele foi honesto porque era a sua natureza. Não importa que tenham inveja de mim, não importa que tenham preconceito, não importam que me trapaceiem. Eu sei quem eu sou e sei o que devo fazer e sei a quem eu vou prestar contas algum dia. E é isso que move a nossa ação no mundo. Daniel, capítulo 6, verso 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel. Olha que coisa triste, né? É a inveja, é o preconceito e é a deslealdade que estava em jogo naquela situação. Eles queriam desacreditar Daniel, mas nada conseguiram. Não puderam achar falha alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Mais uma para a gente aprender com Daniel. Daniel não era desonesto, ele não se envolvia em atos de corrupção e nem era negligente. Negligente é o quê, hein? É uma pessoa preguiçosa que deixa de fazer as suas tarefas. Negligente é aquele que não tem responsabilidade, não é mesmo? Daniel não era isso. E essa deve ser a marca do cristão na vida pública. Ele tem que ser achado fiel. Ele não pode ser encontrado como uma pessoa desonesta nem irresponsável. Mesmo que você enfrente toda essa sorte de inimigos dentro do meio em que você vive, é preciso que eles não achem
falhas em você. Por isso que a nossa conduta é algo muito sério, que precisa ser levado muito a sério no nosso dia a dia. Então, meus queridos, os adversários de Daniel, aqueles que tinham inveja de Daniel, aqueles que competiam com Daniel, aqueles que queriam atrapalhar a administração de Daniel, sabiam que toda a sua conduta tinha uma marca predominante, que era a sua confiança em Deus. Ele era fiel nas suas ações públicas, porque, primeiramente, ele era fiel a Deus. Bacana isso, né? Muito interessante. Por que que eu sou honesto nas minhas transações? Porque, primeiramente, eu sou honesto com Deus. Por que que eu sou sincero nas minhas relações? Porque, primeiramente, eu sou sincero para Deus. Então, do jeito que eu sou com Deus, meu querido, eu também sou com você, eu sou com os meus amigos, eu sou com a minha família, eu sou com a minha sociedade, eu sou com o meu trabalho. Versículo 5 diz assim: finalmente, esses homens acharam uma falha em Daniel, algo que eles poderiam se apegar. Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então eles sabiam que a lei de Moisés, que era a lei que Daniel seguia, mandava prestar cultos somente a Deus. Era um dos mandamentos da lei de Deus. Somente a Deus adorarás, somente a Deus prestarás culto. Está lá nos 10 mandamentos, não é verdade? Então, eles pensaram num ardil, numa maneira de envolver Daniel numa circunstância. Tramaram um ardil para que tivessem como acusar Daniel, induzindo o rei a elaborar um decreto que envolvia a espiritualidade individual, forçando a que todos os cidadãos proferissem orações somente ao imperador, ao rei, durante 30 dias. Então, era um decreto que deveria ser escrito pelo rei, que determinasse que durante 30 dias todas as orações, todas as práticas litúrgicas, todas as preces deveriam ser direcionadas ao imperador. A condenação para tal infração, né, alguém que incorresse contra esse decreto, era o fato de ser lançado na cova dos leões. Assim, a cova dos leões é um negócio até bonitinho, né? A gente vai no circo e vê a jaula dos leões, né? Ou então vai no zoológico, eles são tão bonitos, não é? É tão divertido, só que não era bem assim naquela época. Os imperadores, os grandes governantes, costumavam treinar animais ferozes, como leões, tigres, crocodilos, enfim, ursos, para que fossem violentos e servissem como instrumentos de tortura, e tortura cruel para aqueles inimigos do Estado, os inimigos do rei. Então, havia exatamente aquele espaço condenatório onde seria lançada aquela pessoa que atentou contra o imperador, contra o governo, contra o poder dominante, que não foi fiel. Era considerado uma das penas mais cruéis, mais duras contra as pessoas condenadas pelo governo. Uma outra coisa também muito interessante é que no Império Medo-Persa havia um costume diferente do Império Babilônico. No Império Babilônico, o que predominava era a decisão do rei. Era um poder tirânico.
era o império de uma pessoa. Já no Império Medo-Persa, o que predominava era a lei. A lei era a mais importante. Por isso que vai aparecer nesse capítulo 6, por 3 vezes, a expressão conforme a lei dos medos e dos persas. Isso demonstrava que as leis medo-persas eram leis rigorosas e que precisavam ser seguidas à risca, e até mesmo o imperador era submisso às leis. O império era da lei, era o domínio da lei de forma irrevogável, de forma absoluta, de tal maneira que até mesmo o rei era submisso a elas. É muito interessante essa nova mentalidade jurídica, né? É uma nova concepção jurídica, diferente dos babilônicos. Nós só vamos encontrar algo semelhante depois na democracia romana, que é lá que nós vamos encontrar essa organização a partir da lei, que era no direito romano. Mas isso não vem ao caso aqui também. Mas é importante a gente salientar que a presença da lei dentro da sociedade medo-persa era de um papel muito importante, que não deveria ser, de forma alguma, é, desabonada. As pessoas tinham que obrigatoriamente seguir a lei. Daniel tinha um hábito, que era o hábito de orar em seu quarto, 3 vezes ao dia, com as janelas abertas, voltadas para Jerusalém. Era o seu costume, desde muito tempo. E todo mundo sabia disso, que naquelas horas certas, Daniel iria para o seu aposento e orava. 3 vezes no dia. Era o seu costume. A espiritualidade de Daniel era sustentada por essa prática de oração comum. E ele fazia isso de uma forma muito reverente, voltando-se para Jerusalém. Daniel, capítulo 6, 10, diz o seguinte: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Esse era o seu hábito. Ele disse: eu não vou mudar meu hábito por causa disso. Não há nada que me impeça de fazer isso. Não há nada de errado nisso. E eu vou fazer aquilo que é da minha espiritualidade, da minha devoção. Eu vou me dedicar ao meu Deus. Ninguém tem o poder de fazer isso. Vale a pena a gente colocar a vida em risco por fazer a vontade de Deus. Então, para Daniel, encarar a cova dos leões diante de tamanha arbitrariedade, de uma lei irresponsável, de pessoas que estavam perseguindo a ele, isso era um problema menor. Diante de tudo que ele passava, diante de tudo que ele enfrentava, das perseguições, das injúrias, que muitas vezes ele tinha que ouvir, olha, gente, enfrentar a cova dos leões é pouco. Os inimigos eram piores. Eu acho que era isso, né? Daniel não estava nem aí para esse tipo de problema. Não era o meu problema. Pior do que os leões são esses algozes aí que querem me engolir vivo. Então, deixa acontecer. Deus sabe de todas as coisas. Se eu tiver que morrer nas garras de um leão, que seja para a glória de Deus. Então, para Daniel, há essa grande lição que aprendemos de que as adversidades funcionam como possibilidades de experimentarmos o cuidado de Deus conosco. Quem sabe, não é? É exatamente por causa da prova, nesse momento de dificuldade que você está passando,
que você vai conhecer mais do poder de Deus, vai poder aferir mais ainda o quanto Deus cuida de você, o quanto Ele se importa contigo. Então, as adversidades exatamente são oportunidades para que a graça de Deus possa se manifestar de forma mais clara, de forma mais nítida na nossa vida. E outra coisa que aprendemos tão importante é que diante das adversidades, das afrontas, das ameaças que sofremos, só existe uma saída, meu irmão, minha irmã. Não é você ficar revoltado, não é você ficar desesperado. A única saída que nós, como crentes, temos é a oração. Não são nossos recursos, não é a nossa capacidade, não é o nosso grito que nos livrarão do ataque do inimigo feroz. Quem vai nos dar força e coragem para passar pela prova, pela adversidade, é a nossa oração. O problema que envolvia o decreto do rei não era apenas o fato de que estava sendo instrumentalizada a religião para fins políticos. Não era só isso. Porque nem sempre é só isso. Instrumentalizar a religião para fins políticos, isso acontece em todo lugar. O problema é que aquela instrumentalização da religião pela política era apenas uma cortina de fumaça, era uma forma de fazer com que a sociedade pudesse mergulhar ainda mais em ações que corrompiam a vida social. Então, o que estava por trás das intenções daquele decreto eram situações como a corrupção, o abuso do poder, a traição e a conspiração. Não tem jeito, gente. Quem instrumentaliza a religião para fins políticos sempre tem uma intenção perversa por trás. Então, isso não falhou no tempo de Daniel. Mais uma vez, a narrativa bíblica volta a tratar da experiência da fé na esfera pública. Como que ela é importante. Não para ser instrumentalizada por algum sistema de poder, mas para poder fazer com que a gente, como cristãos e cristãs, possamos ser úteis, servos de uma sociedade corrompida, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, sermos luzeiros no mundo, no meio de uma geração corrupta e perversa. Palavras utilizadas pelo apóstolo Paulo. Embora a Bíblia recomende o respeito às autoridades, quer dizer, a Bíblia ensina a gente a fazer isso, a orar pelas autoridades, a obedecer às autoridades, a obedecer às leis civis, ela também autoriza, a Bíblia nos autoriza a fazer isso. Quando governos e leis contrariam propósitos divinos ou elaboram leis injustas ou leis que ferem a dignidade humana, a Bíblia nos autoriza, meu irmão, minha irmã, a praticar aquilo que nós chamamos de desobediência civil. Já falamos disso numa aula anterior. O que é a desobediência civil? Não é você ir contra o governo, mas naquela lei que atenta contra a dignidade humana, naquela lei que é injusta, naquela lei que fere a sua fé, você sim pode se negar a cumprir aquela lei e simplesmente cruzar os braços. Não é fazer revolta, não é fazer revolução, não é depredar, não é invadir prédios públicos. O que você pode fazer é desobedecer. A desobediência civil é um direito das democracias. Sabiam disso? É um direito das democracias. Espera-se que pessoas que têm o temor de Deus sejam perseguidas. Não tem jeito, gente. Se você é um fiel no meio de uma geração corrupta, você vai ser perseguido. Se você é um crente dedicado,
gosta de trabalhar, gosta de fazer o melhor, no meio de gente preguiçosa, de gente que só está à sombra do Estado, à sombra do poder, você vai ser uma ameaça. Então, não é por causa da sua conduta apenas, não é porque eles são maus, é porque você dá um bom testemunho e isso faz mal para eles. Daniel 6,11 diz isso. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Eles sabiam que Daniel iria orar. Eles forçaram o decreto, eles conseguiram que o imperador se sentisse envaidecido e quando o decreto estava assinado, logo de imediato, eles foram atrás de Daniel, porque sabia que era isso que ele faria. A experiência de Daniel tem um desfecho inusitado, que pode ser considerado, num primeiro olhar, uma experiência que acaba sendo bem sucedida. Mas olha, gente, vamos pensar aqui, não foi bem assim não, porque Daniel desceu na cova dos leões, sim. Muitos que não acataram as ordens injustas na história tiveram o mesmo fim de Daniel. Foram para a fogueira, foram para a forca, foram degolados, foram cerrados ao meio. Leia lá em Hebreus capítulo 11 sobre os heróis da fé. Leia a história dos mártires. Leia as histórias das pessoas que lutaram pela justiça e pelos direitos humanos. Todos tiveram fins muito trágicos, muito difíceis. São raros aqueles e aquelas que puderam ser poupados e preservados. Nós entendemos que seja assim. Há um alto preço a ser pago por sermos fiéis a Deus, por praticarmos a justiça, por estarmos ao lado da dignidade humana, por estarmos ao lado do bem. Há um alto preço a ser pago e muitos estão pagando esse preço ao longo da história, inclusive nos dias atuais. O maior exemplo de uma pessoa que não teve um fim muito legal, que acabou indo também para uma situação de tortura e de morte, é o próprio Jesus, que suportou a cruz. Nós vamos encontrar também outros exemplos entre os seguidores do Mestre que passaram pelo martírio. Isso demonstra que não temos a garantia de que escaparemos ilesos das adversidades, das condenações, mas há uma garantia de que os propósitos de Deus sempre haverão de se cumprir. Sempre. Aquilo que Deus projetou para a sua vida, para a sociedade, para a humanidade, isso vai se cumprir com certeza. Agora, é provável que você talvez seja essa pessoa que contribua de forma decisiva com seu testemunho, com seu exemplo, com sua dedicação para uma transformação do mundo. Deus precisa de gente como a gente honesta, gente sincera e que possivelmente tenha que pagar um alto preço por causa da honestidade, da sinceridade, por causa do bem comum, para que a vontade de Deus aconteça. Um grave equívoco da nossa fé é quando a gente confunde situações de bem-estar e sucesso material. É uma fé equivocada achar que o crente bem-sucedido é aquele que tem muitos bens. Mas, na verdade, meus irmãos, não é sinônimo de aprovação divina. Você ser rico e poderoso, ter as coisas, não quer dizer que você é um abençoado. Você será um abençoado se você colocar a sua vida inteira a serviço da causa do Mestre. Os exemplos de fé que usamos nessa questão da vida bem-sucedida nem sempre são de pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte e pereceram. E eu acho isso uma pena, porque os maiores exemplos de fé são esses, que tiveram que passar pelo vale da sombra da morte, e muitos deles
que acabaram morrendo. Quantos passaram por isso? Dietrich Bonhoeffer é um nome que sempre me vem à mente quando se trata de alguém que assumiu a defesa da ética, da moralidade, da defesa da verdade diante do Império Nazista. É mais comum a gente encontrar cristãos gostando da tal afirmação positiva, que é esse equívoco grave, esse negócio de declarar vitória, de dizer que nós vamos vencer a qualquer custo, que vamos pisar o inimigo. Esse tipo de coisa não é algo que combina com uma vida cristã de quem segue aquele que foi crucificado. Vejam só algumas dessas situações tão esquisitas, vê se bate uma coisa com a outra. Nós encontramos essa frase em muitos sites de autoajuda de crente, em muitos coaches cristãos. Eu não tenho sorte, eu tenho um Deus que move os céus e a terra em nosso favor. Tem verdade nisso? Tem. Mas não é nem sempre assim, não é para o seu bem, não é para você ter mais. Deus move os céus e a terra pelos propósitos dele, e ele vai livrá-lo também, mas não é dessa maneira que você está pensando. Compare essa frase com a seguinte: mostre-me onde está minha cruz. Sabe quem disse isso? Um menino de 12 anos, Ibaraki, um dos 26 cristãos crucificados no Japão, no dia 5 de fevereiro de 1597. Ele foi torturado até a morte. E ele dizia: cadê minha cruz? Eu também quero ser crucificado como Jesus foi. Eu quero ter esse privilégio de morrer por Jesus. Você seria capaz de dizer isso? Qual é o preço que você seria capaz de pagar para fazer a vontade de Deus no mundo? O abençoado, meu irmão e minha irmã, não se mede pela casa em que mora, não se mede pelo carro que possui, não se mede pelo tamanho da sua conta bancária, não se mede pelo modelo de celular que adquiriu. Sabe como que se mede? Pela resposta que ele dá nas situações limites da vida, mostrando que melhor é Deus, que vale a pena você abrir mão de qualquer coisa para fazer a vontade de Deus. Há uma questão que eu queria levantar com você. Como perceber o cuidado divino naquelas situações em que parece que Deus está ausente? É o caso de Daniel. Ele não foi livrado da cova dos leões, não, meu irmão, minha irmã. Ele foi para a cova dos leões, sozinho, ele e os leões. O que fazer numa situação dessa, quando a gente se encontra somente nós, que parece que Deus, até Deus, se esqueceu da gente, quando a gente está solitário diante das nossas adversidades? Bom, a primeira coisa, né, que nós precisamos aprender é que sofrer é um aspecto contingente da vida. Mas o sofrimento, ele tem um papel didático. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Acho que Daniel perguntou isso. Cadê Deus? Lá na cova dos leões. Imagino Daniel fazendo a sua primeira oração. Imagino ele descendo as escadas para chegar até o fosso onde estavam os leões. Imagino. Cadê Deus? Imagino os inimigos de Daniel. Agora eu quero ver o teu Deus se está com você mesmo. A condenação de Daniel à cova dos leões é resultado dessas muitas incoerências humanas que nós estamos envolvidos, que relegam pessoas a situações injustas a fim de favorecer interesses escusos.
Então, as situações de justiça, elas devem incomodar o nosso coração. Elas devem fazer com que a gente faça escolhas pelas atitudes mais corretas, em favor da justiça. Daniel 6,18 agiu assim. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Daniel estava na cova dos leões. Ele foi lançado lá e isso incomodou o coração de Dario. Ele sabia que aquela era uma decisão injusta. As adversidades e contradições da vida nos chamam a firmar um compromisso pela fé. Vamos aprender aqui algumas coisas práticas, como encarar as adversidades como oportunidades para exercitar a fé. Em primeiro lugar, lembre-se, Deus sempre tem a última palavra. A última palavra não é do médico, a última palavra não é do governo, a última palavra não é do patrão, a última palavra é de Deus. Deus sempre tem a última palavra. Outro dia estava no meu oncologista e ele disse, Nélio, vamos pensar aqui, no melhor situação você tem aí tantos anos de vida. Aí ele parou, olhou para mim, sabendo que eu sou pastor, disse, bom, mas eu não sou Deus. Quem tem a última palavra é Deus. A complexidade da vida nos permite ter diferentes respostas aos apelos e desafios que são colocados diante de nós. Porém, Deus é quem tem a última palavra. Deus não fala como gostaríamos, mas da maneira como nós precisamos ouvir. Muitas vezes ele não fala aquilo que a gente quer ouvir, mas ele fala o que a gente precisa ouvir. Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre, disse Dario, quando lançou Daniel na cova dos leões. Está feito. Deus o livre. Vai com Deus. Que Deus esteja com você, porque nessa hora, meu querido Daniel, por mais que eu te ame, por mais que eu confie em você, só Deus para te livrar dessa. A segunda coisa para a gente entender é que Deus está sempre ao nosso lado, sempre ao nosso lado. Deus sabe que somos criaturas falhas, finitas, oprimidas pelas circunstâncias. Foi por isso que ele se fez como um de nós na pessoa de Cristo. A Bíblia não garante que Deus nos livrará dos problemas, mas garante que Deus estará conosco em qualquer circunstância. Jesus é o homem de dores que se coloca ao nosso lado como um companheiro, muitas vezes em silêncio, conferindo sua graça a fim de nos encorajar a seguir adiante. Havia alguém lá dentro da cova dos leões, e alguns dizem que era o próprio Jesus que estava ali. É a partir da cruz que o Senhor entende nossas fraquezas, nossos erros e até nossas aflições. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões, diz Daniel. A outra coisa que podemos entender é que Deus nunca, nunca, nunca desiste dos seus propósitos. As circunstâncias adversas não são impedimentos para que os propósitos de Deus se cumpram. O atual sistema econômico mundial, que faz com que haja uma profunda desigualdade em que poucos têm muito e muitos careçam de tudo, é um retrato dessa injustiça em que nós vivemos. Mas Deus não fecha os seus olhos para essas pessoas. O fato de termos recursos e direitos para uma vida confortável não é sinônimo de bênção, mas um sinal evidente de que algo está errado no mundo. O mesmo direito que tenho aos meios de vida, todos deveriam ter.
Os propósitos de Deus estão ligados aos princípios de justiça, de comunhão, aplicados a toda a criatura. Daniel 6, 26 e 27 diz assim: Estou editando um decreto diante de tanta injustiça cometida, diante desse fato que levou o império a cometer uma das mais cruéis injustiças. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém? Que linda lição. Que você possa aprender isso. Que a sua vitória, que você tanto almeja, que a sua luta, que o seu trabalho, que a sua dedicação leve à glorificação do nome de Deus. Vamos aplicar essa lição na nossa vida, que é muito importante para nós. A cova dos leões não era um lugar agradável. E certamente o lugar de tormento onde você se encontra não é nada agradável. Mas Daniel teve que suportar a cova dos leões até o fim, e muito provavelmente você também vai ter que suportar essa aflição até o final, deixar doer até o fim. Não importa o que sentimos quando nossas forças falham diante das contradições e adversidades da vida. O Senhor sempre está conosco em meio às nossas incertezas e até dúvidas. Nada escapa ao seu olhar, que é repleto de compaixão e de amor por gente como a gente. Guarde com você esse versículo. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Deus nos abençoe. Feche seus olhos, fale com Deus nesta hora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de estudo da Tua Palavra. Muito obrigado pelo Teu ensino, pelo encorajamento que essa lição nos dá. E nos ajude, Senhor, a passar pelas nossas adversidades, de maneira que a gente mantenha a nossa dignidade, a nossa responsabilidade, o nosso caráter, a nossa conduta ética, de maneira que seja um instrumento vivo para abençoar as pessoas que nos cercam. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia aqui. Foi uma manhã maravilhosa a gente estudar. Passei um pouco do horário normal que a gente tem, mas essa lição acho que valeu muito a pena. Espero você nas nossas próximas lições. Nós continuaremos esses estudos até o capítulo 12. E eu convido você a acompanhar a série de mensagens que estamos realizando nas nossas celebrações das 18 horas sobre a família. Nós queremos tratar dessa situação, de coisas que nós precisamos aprender e que talvez nossos filhos gostassem que os seus pais soubessem. O que será que é? Vem com a gente, Deus o abençoe, um bom domingo na presença do Senhor.